Nessa noite a gente vai apresentar o projeto sobre imersão profissional, banco de dados. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lauro Starriade. Nós somos alunos de análise de desenvolvimento de sistemas do polo da Unicelv de Osório, Rio Grande do Sul. Então, recapitulando o que eu falei aqui, nossa apresentação é sobre a imersão profissional, projeto de banco de dados. Nosso tutor externo é o Victor Araújo. Etapa 1, a escolha do objeto, notícia, case. O estudo de caso a gente escolheu, né, aqui o gênero, o assunto de carros elétricos, né? A gente entende, né, que carros elétricos envolve bastante, né, se não a maior parte, questão de banco de dados, né? Porque é tudo é movido a softwares, né? Então tem uma grande incidência dessa ferramenta para a funcionalidade desses carros no dia a dia, né? Outra questão muito importante, né, acho que talvez seja a mais importante né, fez a gente refletir sobre a escolha desse assunto é a questão climática, né? A gente aqui, como do Rio Grande do Sul, né, a gente acabou sofrendo agora em maio com as enchentes, então a gente sabe, né, o quão ruim é esse impacto climático que a gente vem sofrendo, né? As mudanças climáticas estão afetando não só nós, mas no mundo agora como um todo, e os carros elétricos vieram, né, para amenizar, né? Eu não digo parar com isso, mas amenizar esses impactos, né, que causam, enfim, a utilização de combustíveis fósseis, por exemplo, nos carros a combustão, né? Estratégias de estudo e análise do objeto, notícia, case. Bom, na verdade, nós tivemos um pouco de dificuldade para encontrar os materiais que relacionassem, né, aliás, que explicassem a utilização do banco de dados, né, na indústria automotiva e automação desses veículos, né. E nós sabemos que nós vimos, né, nas redes sociais, seja né? Aliás, nós vimos nas mídias sociais, seja nas redes sociais, na televisão ou qualquer outro meio de divulgação, esses carros, né, muito utilizados, né, na Europa, na Ásia, né, na China e na América do Norte, né. Só que muitas pessoas não compreendem, né, como funciona, né. Nós acabamos compreendendo e entendendo que existe um grande processamento de dados, né, para que esses carros autônomos, né, sem a condução de uma pessoa, eles funcionem dentro do planejado, né. Sigam sigam na faixa que estão, né? Ultrapassem quando puderem, reduzam a velocidade, respeitem a sinalização de trânsito dos países e até mesmo consigam identificar, né? Fazer a identificação de que é uma pessoa, de que é um animal, de que é um outro veículo, de que é ou simplesmente um objeto parado na pista para poder fazer, né? Ou para poder parar ou para poder desviar desses objetos, né? Etapa 3, as considerações críticas e criativas. Aqui a gente trouxe algumas, enfim, o objeto em si, né, do banco de dados, né, nesse mundo dos carros elétricos. Iniciando aqui a gestão de frota e telemetria, né? Isso basicamente os bancos de dados, né, incluídos aí nos carros elétricos, vão monitorar a localização, o desempenho, níveis de bateria, a condição do carro, se precisa de uma atualização, enfim, né? Mais essa questão na funcionalidade do carro. Infraestrutura de carregamento, né? Essa questão busca garantir, né, que as estações de carregamento espalhadas no país e no mundo estejam funcionando corretamente, né, e estejam visíveis, né, nos aplicativos, enfim, que a própria distribuidora ou mesmo o Maps, né, ali do smartphone da pessoa consiga localizar, né. Até porque uma viagem de longa distância, precisa fazer atualmente esse planejamento, ver onde vai parar, onde tem ponto de recarga, então é de extrema importância essa atualização constante. Gestão de clientes, né? Essa questão é basicamente armazenar os dados de clientes para saber suas preferências, enfim, para ter ah, enfim, a personalização, né, desse marketing voltado para o cliente, né? Desenvolvimento e pesquisa. Isso aqui busca coletar dados e testes para manter seguro, né, a utilização dos carros elétricos no dia a dia. Logística e cadeia de suprimentos. Aqui busca gerenciar inventário e coordenar, enfim, a entrega de peças. A questão mais de manutenção dos veículos, né? A gente sabe que não é
é diferente, né, dos veículos a combustão. Exige muito menos que é raro, né? Tu vê assim um carro 100% elétrico, vai ser raro tu enxergar numa mecânica, né? Porque é basicamente diferente. Como eu falei antes, é por meio de softwares, então muitas vezes será feito pela própria distribuidora, pela nuvem, né? Remotamente. Então é bem mais prático também. Análise de mercado e previsão de demanda. Aqui busca, né, a utilização do banco de dados, analisar dados de vendas, dados de como é que está o mercado, né, para, enfim, ter uma previsão melhor da demanda do dia a dia. E aqui é conformidade e regulamentação, né? Busca armazenar registros e certificações de auditorias feitas pelas montadoras. É importante ali, lendo a regulamentação, né, é importante citar que no Brasil ainda não existe uma legislação que regule, né, a utilização desses carros sem a presença de um motorista, né, de uma pessoa ali conduzindo o veículo, né. E considerações críticas, né, conversando, a gente chegou em duas conclusões, né, uma positiva e uma negativa criticamente em relação a isso, né. Primeiramente, né, uma crítica negativa é a questão da gestão de clientes ali, né. A gente sabe que essas montadoras elas armazenam todos os dados dos clientes, né, as rotas, né, as preferências por restaurantes, quando ele para o carro, onde ele vai, né, e tudo isso pode ser utilizado para essas empresas fazer um marketing orientado ao usuário, né, traçar todo o perfil do usuário, do utilizador desses carros com base no que ele faz no dia a dia dele, com base no que ele visita, em quais bairros ele visita, né? Por exemplo, uma pessoa está indo em bairros de um padrão mais elevado, consegue fazer todo um marketing, propaganda orientado a esse cliente, né? Então, tudo em prol do retorno econômico, né? Da exploração econômica, em prol do lucro, né? Isso acaba invadindo bastante a privacidade do usuário, né? Dos donos desses carros, que muitas vezes não tem a consciência dessa falta de privacidade, né? Isso é algo que é discutido atualmente, né? Vai ser muito mais discutido futuramente quando esses carros tornarem-se populares, né? Ou tiverem um preço mais acessível e tiverem uma grande demanda, né? Agora, um ponto positivo é a acessibilidade que esses automóveis garantem, né? Muitas pessoas têm, seja qualquer tipo de deficiência, em decorrência disso, elas não conseguem ter um carro, até mesmo se deslocar, dirigir. A gente sabe muitas vezes que uma pessoa às vezes não tem um braço, não tem uma perna, não vai conseguir estar utilizando um carro, né? E com esses carros autônomos, a gente sabe que a pessoa basta ter o carro, ela entra no carro e pode botar o trajeto dela ali, o carro dela leva ela, né? Então, garante uma acessibilidade sim importante, né? É um ponto positivo. Então, a gente fez esse contraponto, né? Um ponto negativo e um ponto positivo que nós encontramos, né, na utilização do banco de dados desses carros autônomos. Etapa 4. Resumo expandido. Bom, aqui a gente busca trazer agora um apanhado geral, né, do que a gente viu até aqui, ou do que a gente viu no trabalho de estudo de caso. O meio ambiente, né, como a gente falou, é de extrema importância, se não a mais importante questão, né, que a utilização dos carros elétricos visa trazer, né, para o planeta. Banco de dados como um papel fundamental. A gente viu, né, que o banco de dados ali na utilização do carro vai ser, sei lá, 80% provavelmente, né, utilizado ali enfim, que é praticamente software, né, uma frenagem de emergência, o guia de faixa ali, enfim, toda a questão tecnológica do carro com certeza vai ter esse papel fundamental, né, do banco de dados. Outro ponto positivo é a poluição sonora, né? A gente sabe que os carros a combustão causam bastante, né? Dependendo do carro, com, né, bastante poluição sonora. Isso acaba incomodando muito, né, nas grandes metrópoles. E esse é outro ponto positivo dos carros elétricos, né? Que eles basicamente, praticamente não fazem barulho, né? É quase que imperceptível. A manutenção veicular, né? Enfim, que como eu falei também é praticamente só por softwares, por nuvem. Isso torna algo bem mais prático. Ah, claro, não vai ter tanto. A gente não vai ver, né? Basicamente carro elétrico, 100% elétrico, autônomo, em mecânico, né?
Vai ser basicamente ali pela nuvem, algo bem remoto mesmo, prático, né? Talvez futuramente, quem saiba, eh, se torne algo mais barato também, né? Do que o carro a combustão, né? E a infraestrutura de carregamento, né? Que busca trazer, então, mapear, né? Esses pontos de carregamento ao redor ali do país ou do mundo e manter eles atualizados, funcionando perfeitamente, né? Só recapitulando aqui, né, pra um automóvel desse funcionar, ele exige um grande processamento de dados, né, um grande processamento de dados para saber, né, e também, né, a utilização de sensores de GPS, né, para saber tem objetos à frente, objetos ao lado, quando pode ultrapassar, quando deve reduzir, quando para entender toda a sinalização de trânsito de determinado país, que isso também muda de país para país, né? Então, tudo isso faz parte, né, tudo isso é utilizado a inteligência artificial e com banco de dados, né? Exatamente. Bom, nosso encerramento, então, da nossa apresentação, né? A gente vem trazer aqui para vocês que durante o trabalho a gente encontrou algumas dificuldades, mas nada que pôde inviabilizar nessa, o processo de aprendizagem e do estudo do caso, do objeto. E também a gente conseguiu, né? Foi satisfatória a nossa conclusão. A gente conseguiu elucidar bastante, né? A importância, né, que é enfim, essa disciplina, né, esse aprendizado do banco de dados no mundo, no dia a dia, né, não só nosso, como no mundo inteiro, né, que a gente sabe que o futuro é esse, né, o futuro cada vez mais presente para nós, né, é a utilização dos carros elétricos, que sem sombras de dúvidas é algo excepcional, que só vem trazer benefícios para nós, né. Na verdade, apesar de ser algo do presente, né, como eu havia falado ali, apesar de os carros estarem no presente, nós vimos bastante, a gente sabe que eles não estão no preço muito acessível. Por isso que é um presente atual, mas para muitos ainda está algo do futuro, né? Porque como a gente sabe, antigamente mesmo os telefones celulares não eram tão acessíveis assim, né? Eram poucas pessoas que tinham acesso aos telefones celulares. Com o passar do tempo, ele foi se popularizando, né? Eu acredito que vai ocorrer o mesmo fenômeno com esses carros aí. Atualmente a gente sabe que é um preço elevado, então não faz parte da realidade da grande parte da população. Mas futuramente isso vai fazer, então é importante conhecer como funciona, né? É importante já ter esse conhecimento. Sim, é importante cada vez mais também, né, manter a pesquisa, que é algo que se adequa nos dias atuais e com certeza vai continuar se adequando num futuro, né, a longo prazo. E é de extrema importância, sim, então, esse estudo contínuo, né, para poder aprimorar, né, a tecnologia e a funcionalidade de toda essa questão dos carros elétricos. Então acho que é isso, pessoal. A gente encerrou por aqui. A gente queria agradecer a todos a atenção. Muito obrigado ao tutor externo, o Victor Araújo, ao Uniaselv. E encerramos por aqui. Boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, boa noite.